Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje temos um tema sobre cirurgia. Nesse tema sobre cirurgia, super importante, pois antes de fazermos a exodontia, que é a extração dental, nós precisamos ter a indicação ou a contraindicação para fazer a mesma, tá? Para facilitar para o nosso paciente, para poder dar ao nosso paciente um tratamento correto. Então, para isso, antes de fazermos o procedimento da exodontia, é necessário, de suma importância, saber a indicação de ser feita ou se é contraindicado tal procedimento, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. E como vocês já sabem, se gostarem, deixe o gostei, deixe seu comentário. Fico muito feliz com o comentário de vocês, muito obrigado, gratidão a todos. E também, se ficar alguma dúvida, pode deixar o comentário que eu vou responder, tá bom? E é isso, galera. Vamos para a aula. Começando com as indicações, certo? A primeira indicação é cárie extensa, na qual o dente não tem a possibilidade de ser restaurado, porque o paciente pode ter uma cárie extensa, mas pode ser restaurado. Agora, quando se observa que o benefício de tentar restaurar o dente não vai ser tão indicado neste caso, provavelmente não vai dar certa restauração, vai ser um custo a mais para o paciente desnecessariamente, aí já opta para uma extração, tá? Pois a gente sempre tem que fazer um planejamento reverso. Esse dente pode ser restaurado, tem a habilidade de ser restaurado? Ou também esse dente tem um suporte periodontal adequado para permanecer em boca por muitos anos? Se não tem essas opções, nem precisamos pensar em tratamento endodôntico e já vamos partir direto para uma extração. Geralmente depende de caso para caso, certo? Mas geralmente é mais ou menos assim. Cáries tensas, tá? Cáries que têm grande destruição coronária de praticamente a coroa inteira, algumas vezes até em nível subgengival. Beleza? Seguindo para a próxima indicação, temos dente que apresenta situação de necrose pulpar. Ou seja, a infecção endodôntica, né, ou para o tratamento na lesão no canal do dente, já chegou num nível de necrose. Não tem mais célula viva dentro do dente. Já passou por fase de pulpite irreversível e já está numa fase de necrose pulpar. Então, nesse caso, geralmente faz canal, mas tem casos que não é viável fazer o canal ou não devido a um nível complexo, né, um tratamento tão complexo que dependendo da complexidade desse dente, já não é tão indicado fazer canal. Como, por exemplo, dentes que a cárie já atingiu o assoalho da polpa, já chegou em região de furca. Nesses casos, já é mais indicado fazer a extração dental mesmo, tá? Ou quando o paciente já opta por fazer a extração em vez de fazer o tratamento endodôntico. Seguindo, temos o que já foi comentado aqui, né, na questão do tratamento do pensamento reverso, se o dente tem suporte periodontal para estar na cavidade bucal. Vamos falar então da periodontite severa, ou seja, uma extensa perda óssea. O paciente apresenta às vezes mobilidade grau 3, perdas ósseas em furca, né, na região da furca. Mesmo que seja feito o canal, algum tipo de restauração ou, né, de reabilitação protética, esse dente muito provavelmente não vai permanecer na cavidade bucal, porque já teve extensa perda óssea, grande mobilidade. Nesse caso, é fazer um sobretratamento e vai perder do mesmo jeito o dente. Então, depende, cada caso é um caso, mas na grande maioria não tem já está muito indicado uma exodontia, uma extração. E pensar posteriormente em um caso de reabilitar, com um implante, com algum tipo de prótese em si, certo? Seguindo, temos correções ortodônticas. Geralmente, quando nós não temos espaço na boca, na arcada dentária suficiente para os dentes se alinharem, o ortodontista especialista vai analisar se existe ou não esse espaço. Se não existir e não tem outro tipo de opção a não ser fazer a extração, geralmente vai se optar por um pré-molar. Geralmente opta por extrair um pré-molar para poder utilizar o aparelho e alinhar os dentes em posição. Então, nesse caso, também é indicado. Além da correção ortodôntica, também uma indicação é para dentes supranumerários. O que isso quer dizer? Supranumerários, dentes que estão a mais na cavidade bucal. Não era para eles estarem ali, mas estão. Como, por exemplo, nesta imagem. Olha só que esses dois dentes aqui na lingual não era para eles estarem aqui. Eles são supranumerários, então eles são indicados para extração. Tá?
já tem um excesso, são dentes mais do que o normal, mais do que os 32 que teria que ser, ou 28 se já não tiver mais os terceiros molares. Seguindo de supranumerários, também podemos falar dos dentes que estão impactados, como por exemplo esta imagem, este siso, este terceiro molar inferior, que está impactado, ele não está irrompido, ele está incluso e está impactado neste segundo molar, podendo causar diversos problemas, como causar cistos, tumores, tipo de lesões, causar cáries, reabsorção óssea, reabsorção radicular, desconforto ao paciente, machucar o paciente, muita desvantagem. Então, opta-se por extraí-lo antes de causar todos esses prejuízos, esse dano ao paciente. Tá? Dentes mal posicionados ou que não irromperam, que traumatizam tecidos e podem gerar danos maiores. A gente fala do siso porque é o mais comum, mas pode ter outros, podem ter caninos, podem ter incisivos, são vários, qualquer dente que tiver nesta condição de impactado tem indicação de ser feita a extração. Seguindo, continuando falando das indicações, temos os dentes que estão associados a lesões patológicas, como por exemplo nesta imagem, que tem um cisto dentígero. Olha só aqui essa região, este halo radiopaco ao redor de uma lesão radiolúcida, bem na região da coroa do dente. Pode ser diagnóstico de vários tipos de cistos, mas geralmente essa imagem é mais suspeita de um cisto dentígero. Então, cistos que estão associados a um dente, tá vendo? Cistos ou tumores malignos que estão associados a esse dente. Então tem que remover tanto a lesão quanto o dente que está associado. Também é uma indicação. E também dentes fraturados. Tá? Uma fratura muito grande, muito extensa. Tem fraturas que têm a possibilidade de ser reposicionado, fazer uma contenção e fazer um tratamento, mas tem casos que não, como é esse aqui que é uma fratura longitudinal, uma fratura vertical. Nesse caso que atinge desde coroa até raiz, este caso aqui vai facilitar, vai ter uma extrema perda óssea, grande mobilidade, dor, infecção, com um péssimo prognóstico ao paciente. Esse dente não conseguirá ficar na cavidade bucal. Então tem que ser extraído quanto antes, tá? Já que não tem nenhum outro benefício, é extraído, tem indicação de exodontia do mesmo, correto? Continuando, temos também dentes que estão em regiões de radioterapia prévia, ou seja, o paciente já sabe que vai ter que ser exposto na região da cavidade bucal por um processo de radioterapia, quimioterapia, tá? Então, nessa região que vai ter que ser exposta, deve-se extrair os dentes naquela região, pois após o paciente sofrer com essa exposição radioterápica, não podemos mexer naquela região. Tá? A microcirculação vai estar muito baixa, baixíssima. O reparo, o turnover ósseo vai estar também muito baixo. Mexeu muito com células de crescimento, Então não é extremamente contraindicado fazer uma cirurgia de um dente que foi exposto à radiação. Graças ao quê? O que pode acontecer? A osteoradionecrose, que é a necrose óssea devido a essa exposição e ter mexido ali em questão de cirurgia, a gente pode gerar essa osteoradionecrose, ainda mais em paciente que foi exposto à radioterapia ou que faz uso de bifosfonatos, corticoides sistêmicos, por exemplo, tá? Imunossupressores. O osso não tem a capacidade de se reparar. Continuando, temos dentes que estão em linha de fratura, ou seja, teve uma fratura maxilar, mandibular. Uma fratura mandibular tem um dente que está presente ali na linha, além dele estar atrapalhando ou dificultando o tratamento, o reposicionamento da mandíbula, por exemplo, ainda ele está num local que tem grande risco de causar uma contaminação, uma infecção devido a esse rompimento, essa linha de fratura. Então ali não tem mais necessidade, não tem mais viabilidade de um dente permanecer. Então, infelizmente, é extraído e reposicionado os fragmentos dessa fratura, ok? E por último temos por questão financeira, a questão financeira é um caso que depende, é um caso à parte, que depende do caso em si, mas como já falamos em vários tratamentos aqui de várias indicações, a questão financeira entra em jogo, pois tem muitos pacientes que não têm a condição de fazer certos tratamentos que é proposto para o seu caso, então acaba optando pela questão financeira, na questão de extrair, que seria o caso mais simples e com menor custo para o paciente em si. Beleza, galera? Essas foram as indicações. Vamos agora falar das contraindicações de exodontia.
tá? E temos que lembrar que as contraindicações podem ser tanto sistêmicas quanto locais. E é isso que vamos ver no próximo slide. Vamos começar falando das contraindicações sistêmicas. O que quer dizer sistêmica, né? É o próprio sistema, o organismo do paciente. Está ligado não a fatores locais ali do caso dele, mas sim fatores sistêmicos que pode contraindicar a exodontia, podendo dificultar ou causar problemas maiores se for feita a exodontia. Começando com diabetes tipo 1 descontrolada. O paciente não faz uso de medicação, faz um uso mal feito, né? Não faz controladamente, não se alimenta corretamente. Esses casos, que a diabetes não está controlada, é contraindicado. Lógico, pode-se realizar a cirurgia e não acontecer nada, ok, tranquilo, mas pode ser, a chance é grande de causar problemas maiores. Então, é contraindicado fazer a cirurgia nestes casos. Além de diabetes, temos também pacientes que têm leucemia ou pacientes que também têm algum tipo de linfoma, tá? Nos linfonodos, tumores em linfonodos, por exemplo, é o linfoma, também é contraindicado. Pacientes que têm doenças sanguíneas, como hemofilia, pacientes hemofílicos, pacientes que têm dificuldade de coagulação, tá? Seja na vitamina K, seja em outros diversos fatores que ele não tem essa facilidade, ele sangra, ele demora muito, tem risco de hemorragia. Então, nesses casos, também é contraindicado fazer a exodontia. Também temos casos de paciente que tem insuficiência renal grave, tá? Também é contraindicado. Pacientes hipertensos descontrolados, é o mesmo do que o de diabetes, né? Pacientes diabéticos. Pacientes hipertensos descontrolados, né? Não tomam a medicação correta, não está com a hipertensão controlada, também tem um sério risco, tem um grande perigo, então é contraindicado. Também pacientes que tenham angina pectoris, que é o caso de isquemia cardíaca, ou sofreu um infarto ou um AVC recente, ou seja, num período de 6 meses, é considerado recente, mais que isso tudo bem, com bastante precaução e controle, tá? Aferindo a pressão, utilizando a anestesia adequada, né, correta, mas até 6 meses é contraindicado, e paciente que tenha insuficiência cardíaca, tá certo? Também é contraindicado. Seguindo, temos pacientes no primeiro e terceiro, mais o primeiro trimestre de gravidez. O ideal, o mais indicado é esperar até o segundo trimestre, tá? Quando não for caso de urgência, esperar até o segundo trimestre de gravidez para ser feito, né? Lá a partir dos 3 aos 6 meses de gravidez. Seguindo, temos dentes em região de radioterapia, que foi exposto a uma radioterapia prévia, ou seja, ele já foi exposto a uma radiação ali, a um tratamento radioterápico para tumores, enfim, e ali tem dentes que por exemplo, foi indicado para extração, mas ali foi exposto, então ali nós não podemos extrair de forma alguma, tá? É totalmente contraindicado para não causar o risco de ter osteonecrose, fora outros fatores, tá? Mas o principal é a osteoradionecrose. Então, isso daí é uma contraindicação absoluta nessa região. E por último, pacientes que usam medicamentos imunossupressores, quimioterápicos, corticoides sistêmicos ou os bisfosfonatos, né? O que aí já entra o que nós já falamos aqui em cima, a osteoradionecrose. Neste caso, a osteonecrose. O paciente que usa bisfosfonato tem que ficar alerta, tomar cuidado. Não é que não podemos extrair o dente, mas é uma contraindicação e tem que ver, né? Se esse bisfosfonato, por exemplo, se ele é comprimidos ou se ele é já intravenoso, por quanto tempo já está utilizando, como que foi a adaptação e por aí vai. Muitos fatores, tem que planejar corretamente o procedimento. Como por exemplo, né? Falamos dos sistêmicos, vamos agora para as contraindicações locais. Agora já não tem muito a ver com o que o paciente toma, com o seu micro-organismo, com o seu organismo, mas sim com fatores locais no local da cirurgia, como por exemplo uma pericoronarite. Tá? Nós sabemos que a pericoronarite é necessário extrair o terceiro molar, por exemplo. É necessário extrair o dente que tem essa pericoronarite, mas às vezes devemos esperar para extrair. Se for uma pericoronarite grave, severa no local, primeiro devemos irrigar, tratar, medicar e depois extrair. Tá? Irrigar com soro fisiológico, clorexidina, fazer todo o tratamento daquela região, remover sujidades, remover restos necróticos, pus, tratar aquela região, esperar um pouco, em alguns casos medicar também com anti-inflamatórios, antibióticos, quando for necessário, né? Ver os fatores certinhos e depois extrair.
não vai deixar o dente ali, vai ser extraído, mas é contraindicado já chegar de primeira extraindo, em casos assim, certo? Seguindo então, a radioterapia local, de novo falando dela. Né? Nós já comentamos, né, do paciente que tenha sofrido radioterapia, e aqui voltando a falar de novo, essa radioterapia local. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da osteoradionecrose. Você vê que o osso ele acaba se necrosando, o osso não consegue acompanhar, não consegue reparar como em um paciente com uma cicatrização normal, que não tivesse sido exposto a essa radioterapia local, a esse tipo de tratamento, esses medicamentos. Então o osso teria sofrido o seu turnover normal e tinha feito certinho o reparo ósseo, mas nesses casos não, devido a diversos fatores, a redução drástica da microperfusão tecidual e fora outras coisas, né, que atrapalham nesse crescimento ósseo e pode gerar essa osteoradionecrose. E por último, temos os dentes envolvidos em tumores, tá? Em tumores malignos, região ali que se nós mexermos, se nós extrairmos esse dente e manter o tumor, não ter feito um tratamento para esse tumor, vai ter muitíssimo risco de ter metástase. O que seria metástase? Seria espalhar, né, este tumor pela corrente sanguínea e ir para outros órgãos e fazer um comprometimento sistêmico muito grave, deixando o paciente com uma sobrevida muitíssimo baixa. Muito grave mesmo. Então, dentes que estão envolvidos em tumores estão contraindicados de serem extraídos. Tá? Primeiro tem que ser feito o tratamento do tumor, depois pensar numa extração dental. Certo? Com isso nós finalizamos essa aula. É uma aula até que curta, né? Mas espero fiz uma aula meio que com calma, explicando certinho para vocês, sem só dar as indicações e contraindicações sem explicar cada uma. Tentei explicar um pouco de cada, tá? E espero que tenham entendido e gostado. Como vocês já sabem, se surgiu alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E se gostaram, dá aquela força que eu fico muito feliz. Tá bom? Muito obrigado mesmo a todos que estão aqui presentes. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais, galera!